Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, nós vamos começar a passar para você a história da vida de Jesus. Queremos contar essa história da vida de Jesus da maneira que Nossa Senhora me ensinou através do Santo Rosário. Então, nesse momento, estou querendo levar até você essa história, que é a história do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que é tudo da nossa vida. Portanto, meu irmão, sempre eu achei muito importante, foi sempre muito agradável, foi muito bom para mim ver essa história e começar a aprender a história com simplicidade, como Nossa Senhora nos ensina através do Santo Rosário, na meditação do Santo Rosário. Portanto, meu irmão e minha irmã, no início dos tempos, Isaías já falava que Jesus ia nascer de uma virgem. Então ele contava essa história, todo mundo já sabia que o Salvador, que o Messias ia nascer de uma virgem. Portanto, naquele tempo, todas as virgens, todas as meninas, todas as jovens, adolescentes, sabiam que uma delas ia ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Então, naqueles tempos, Zacarias, que era um sacerdote do santuário, ele estava lá nesse dia ele foi sorteado para ser aquela pessoa que ia perfumar o altar. E na hora que ele estava perfumando, ele teve uma visão. O anjo Gabriel apareceu a ele e disse que as orações dele iam ser solucionadas, iam ser atendidas por Deus do céu. Por isso Deus mandava Gabriel vir a ele dizer isso para ele. Portanto, dessa anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, Isabel engravidou. Nós conhecemos a história de Isabel, que era prima de Maria. Então ela engravidou de João Batista. A história de Jesus começa com João Batista. Ele era o precursor, ele era aquele que vinha abrir os caminhos, ele vinha mostrar os caminhos por o qual Jesus ia passar. Portanto, a Isabel engravidou, e quando estava no 6º mês, o anjo Gabriel também apareceu a Maria. Como é que ele apareceu a Maria? Deus do céu, com todos os seus mensageiros, os anjos, então escolheu Gabriel e mandou ele ir até a Nazaré, naquela cidadezinha pequena, pobre, onde morava Maria. E ali Gabriel chegou e disse para ela: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, Maria ficou assustada com aquela visita, aquela aparição do anjo Gabriel. E ele disse: Tu foste a escolhida para ser a mãe do Messias. E ela então, assustada, perturbada, confusa, perguntou a ele: Mas como pode acontecer isto, se eu não conheço o homem? Ele disse: Não fiqueis perturbada, Maria. O Espírito Santo vem sobre ti, e do poder do Altíssimo tu conceberás e darás à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus. Então Maria continuou assustada, mas era um assustamento que ela estava, mas era com muita alegria, porque ela já esperava, ela já sabia que ia ser assim, só não sabia que ia ser ela. Portanto, meu irmão, quando ela, assustada ainda, o anjo Gabriel disse: Para que você saiba, a Isabel, tua prima, está esperando um filho. Ela já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril. Portanto, meu irmão, quando Maria soube de todos esses esclarecimentos que o anjo Gabriel trouxe de Deus para ela, ela não teve outra resposta para dar. Veja bem, meu irmão e minha irmã, Maria
não podia ter dado uma resposta negativa, ela não podia ter dito, não, não aceito, não sei como vai ser isso, não quero. Podia, mas acontece que para o bem de toda a humanidade, para o nosso bem, ela meditou e resolveu dizer para o anjo: diga para Deus que eis aqui a serva dele. Eu sou a serva do Senhor, eu sou a humilde serva. Faça-se em mim segundo a vontade dele, a vontade que Deus quer para mim. Aí o anjo ficou com Maria mais um pouco e retirou-se. E Maria então ficou sabendo do que o anjo também tinha dito para ela. Veja bem, Maria, Isabel, tua prima, aquela que era considerada estéril, está esperando um filho, já está no 6º mês. Então ela ficou bem consciente de tudo que estava acontecendo e de tudo que poderia acontecer. Como é importante, meu irmão, nós sabermos que Maria foi a primeira que acreditou. Ela foi a primeira que acreditou que tinha chegado a hora da consumação dos tempos. Jesus ia nascer, Jesus, o Messias, ia nascer, Jesus, que era o esperado por toda a humanidade, mas ia nascer dela. Que felicidade, que alegria, aquela jovem, que nós não sabemos bem a idade, mas era entre 12 e 15 anos a idade dela, daquela adolescente. Que maravilha! Meu irmão, minha irmã, nesse mundo de hoje, será que as adolescentes nesta idade teriam essa coragem, teriam essa capacidade de dizer esse sim para Deus, como Maria deu esse sim? Será que nós amamos tanto a Deus ao ponto de sermos serviço para Ele? Pois bem, meu irmão e minha irmã, essa casa do texto, ela é serviço na nossa igreja. Nós queremos ser serviço na nossa igreja para todas aquelas pessoas que necessitam de uma orientação, necessitam de rezar, necessitam de ser escutada, de ser aconselhada, pois nós também queremos fazer aquilo que Maria nos ensinou. Portanto, meu irmão, como ela soube que Isabel, sua parenta, estava esperando um filho, já estava no 6º mês, aquela que era considerada estéril, então ela saiu apressadamente para visitar Isabel. Com que alegria ela foi visitar Isabel. Ela não olhou para a distância de onde Maria estava para onde Isabel estava, uma cidade de Judá, era de 120 quilômetros. Ela não pensou duas vezes, ela saiu apressadamente para visitar Isabel. Por que a causa dessa visita? Qual a causa dessa visita? Ela queria compartilhar com Isabel. Isabel já estava no 6º mês de gravidez, ela esperava João Batista. Portanto, Maria quis ir compartilhar com Isabel e quis mais outra coisa, ela quis ser serviço. Aquela adolescente quis ser serviço, quis ajudar Isabel, ela sabia que Isabel, na sua idade avançada, precisava de ajuda, precisava de uma pessoa que estivesse com ela, compartilhando o serviço, conversando, e assim Maria foi ter com Isabel, foi ser serviço para Isabel, foi dividir a alegria delas. E nós sabemos que quando Maria chegou na casa de Zacarias e Isabel, quando Isabel escutou a saudação, quando os ouvidos de Isabel escutaram a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no seio de Isabel. João Batista recebeu o Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Ali ele estremeceu, ele pulou no seio de Isabel. E assim ela disse para Maria, e ficou muito feliz, porque João Batista já teve o Espírito Santo, já foi inundado do Espírito Santo, aquele que vinha ser o precursor, aquele que vinha mostrar que o Messias estava chegando, João Batista. Portanto, meu irmão, Isabel ainda disse assim, quando meus ouvidos escutaram a tua saudação, que a criança pulou no meu ventre. Bendito
bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, meu irmão, como é bom nós sabermos de toda essa história, uma história simples, humilde, porque é assim que Jesus quis ser, é assim que ele quis vir ser um de nós. Ele veio ser um de nós no seio de Maria. Portanto, após a visita de Maria a Isabel, ela ficou ali 3 meses com Isabel. Foi exatamente o tempo em que Isabel concluiu os 9 meses e João Batista nasceu e Maria voltou para casa. Portanto, meu irmão e minha irmã, como é importante nós sabermos, conhecermos assim, com simplicidade, a vida de Jesus, a vinda de Jesus, a história da infância de Jesus. E Maria voltando para casa, então ela foi cuidar da sua gestação, já estava com 3 meses. Ali houve toda aquela problemática de José, que era noivo de Maria. Quando ele viu Maria no seu 3º mês de gravidez, ela não podia falar nada para José e, consequentemente, José também ficou calado, porque ele era um homem justo e ele, por ser um homem justo, ele percebeu que Maria estava diferente, percebeu que ela estava grávida, percebeu, ela estava no 3º mês, ele percebeu, mas ficou em silêncio e resolveu abandonar Maria em silêncio. Então, quando ele foi deitar, não conseguia dormir, perturbado, confuso. Então aí, quando ele deu um cochilo, o anjo Gabriel veio a ele também e disse: José, não te escuse, não recuse de receber Maria como tua esposa, pois o filho que vai nascer dela é o Filho de Deus. E tu foste escolhido para ser o protetor, para ser o guardião dessa família, da Sagrada Família. Portanto, meu irmão, José, quando acordou, que despertou desse sonho, ele viu que era um sonho realista. Então ele não recusou de receber Maria. Recebeu Maria e então ali ele acompanhou a gestação de Maria. Então, chegou um certo tempo, quando Maria já estava no 9º mês, José foi chamado para o recenseamento na cidade de Belém. E ele foi com Maria. Maria foi naquele jumentinho, toda já no 9º mês de gravidez. E quando chegaram em Belém, então foi aquele problema, aquela dificuldade, porque Maria sentiu as dores do parto. Quando ela sentiu as dores do parto, José ficou muito aflito, procurou uma pessoa que acolhesse Maria, sua esposa, acolhesse para que ela pudesse ter uma cama, um quarto, uma cama para que ela pudesse dar à luz o filho dela, o filho deles. Então, eles não conseguiram ninguém para acolher. Meu irmão, essa recusa daquele povo da cidade de Belém, que ele não conseguiu nem uma pousada, nem uma pessoa que oferecesse um quarto. Então, hoje, para nós, é assim como que nós também sintamos que Jesus está batendo no nosso coração e nós parece que não ficamos atentos, não percebemos que é Jesus batendo a porta e nós também não abrimos a porta para Jesus, não é assim? Ele disse: eu bato a porta, se você escutar a minha voz e abrir a porta, eu entro e reino. Será que nós estamos nos apercebendo que Jesus está sempre batendo a porta do nosso coração e querendo entrar? Veja, quando foi para ele nascer, José e Maria não encontraram ninguém para abrir a porta para Jesus nascer. Será que hoje nós abrimos a porta, nós estamos atentos à voz de Jesus dizendo: se você abrir a porta, eu entro e nasço e moro em você, faço ceia, faço refeição, fico morando com você. Meu irmão, fiquemos atentos à voz de Jesus, ele está sempre nos chamando. Pois bem, naquele tempo lá em Belém, ninguém escutou a voz de Jesus, mas afinal de contas uma pessoa chegou e ainda disse assim: olha, tem um estábulo ali em volta da cidade, você pode ir lá você pode acomodar a sua esposa e ela então pode dar luz ao filho dela lá.
Então José foi àquele estábulo e ali preparou uma cama com aquele feno, naquela pobreza, naquela simplicidade, aquele feno onde os animais comiam, onde os animais comem. Então ali ele pôde acomodar Maria e ela pôde dar luz ao Rei, ao Senhor, a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Veja que pobreza ele nasceu, ele quer também nascer num coração pobre. Então tenhamos, meu irmão, um coração pobre, como Jesus nasceu naquela manjedoura, naquele estábulo, na cidade de Belém. Então ali ele nasceu, o nosso Rei, o nosso Salvador. Então a história continuou para frente, porque ele nasceu e logo em seguida, quando Jesus já podia ser movimentado no braço, José então saiu com Maria. E voltaram, tiveram todo aquele sofrimento para voltar para Nazaré novamente. Então, quando eles voltaram para Nazaré, chegou o momento também de Jesus ser apresentado. Todos nós, quando temos uma idade pequenininha, 40 dias, qualquer seja a quantidade de dias ou meses, poucos meses, nós não somos levados à igreja para sermos batizados. Muito bem, Jesus precisava ser, naquele tempo não era o batismo, mas ele foi apresentado no templo. Maria com 40 dias de gravidez, então ela e José levaram o menino ao templo para ser consagrado a Deus. Levaram para apresentá-lo no templo a Deus, porque naquele tempo era norma, era lei, que todo filho primogênito fosse levado ao templo para ser apresentado a Deus. E assim eles levaram. E como tinha que fazer uma oferta, a oferta era um casal de rolinha ou um casal de pombinho. A pobreza, os ricos deveriam apresentar carneiros, touros, enfim, poderiam apresentar coisas mais importantes. Mas José e Maria apresentaram um casal de rolinho, um casal de pombinho. Então veja bem, e assim ele foi apresentado no templo. E Maria também se apresentou porque ela tinha que ser purificada. Toda mulher naquele tempo com 40 dias tinha que ser purificada do resguardo dos 40 dias, por causa do sangue que foi derramado na gravidade, no nascimento da criança. Portanto, meu irmão, foi isso, foi a apresentação do menino Jesus no templo ao Pai e foi também a purificação de Maria nesses 40 dias de vida de Jesus. E assim, quando eles estavam no templo saindo, quando Jesus foi apresentado, então lá no templo existia um profeta que ele esperava que Deus mostrasse a ele, o velho Simeão, que Deus mostrasse a ele o Salvador. E quando ele soube, quando ele viu, quando o Espírito Santo falou para ele que o Salvador, que o Messias estava ali no templo, ele foi ter com aquela criança, tomou a criança nos braços, levantou ao céu e disse: Senhor, agora tu podes levar esse teu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação, viram o Salvador. E aí ele também olhou para Maria e disse: Maria, este teu filho é causa de muito soerguimento em Jerusalém, muito soerguimento e de muitas quedas. Muitos vão ser soerguidos e muitos vão caírem. E contra ti uma espada vai ultrapassar o teu coração, prevendo que Jesus o que Jesus ia sofrer, consequentemente Maria também ia sofrer. Ele disse que uma espada ia ultrapassar o coração dela por causa do sofrimento que o filho dela ia passar. É aquele sofrimento que todos nós sabemos que Jesus no futuro passou, com a sua sofrimento, morte. Portanto, meu irmão e minha irmã, e lá no templo de Jerusalém também tinha uma profetisa, Ana. Ela também chegou, aquela profetisa que viveu a vida quase toda, dos 23 aos 83 anos, ela viveu no templo, só louvando, com jejuns, orações, no templo. Também chegou, viu Jesus e também confirmou que ali estava verdadeiramente o Deus, o Messias, o Deus conosco. Então, meu irmão, como é importante nós conhecermos a vida, a infância, o nascimento de Jesus, acompanhar essa vida que Jesus teve
Então, é muito importante nós estarmos acompanhando com essa simplicidade, com essa naturalidade, que foi assim que Nossa Senhora nos mostra através do Santo Rosário. Dessa maneira, eles voltaram para casa, voltaram para Nazaré. E depois, indo sempre, todos os anos, passaram aí para Nazaré, para o Templo de Jerusalém, exatamente para a festa da Páscoa. Todos os anos, José, Maria e Jesus iam. E quando eles estavam aos 12 anos, foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E nesse momento, quando eles foram embora, depois daqueles 8 dias, eles foram embora para Nazaré, na caravana, e Jesus ficou no templo conversando com os doutores da lei. Como é importante, Jesus aos 12 anos ficou lá conversando, ele sabia que tinha que acompanhar o pai e a mãe, mas ele também sabia que ele tinha que cuidar das coisas do Pai, Deus. Então ele sabia que José e Maria iam encontrá-los ali no templo. Então ele não ficou preocupado, porque Jesus via tudo. Ele mesmo criança era Deus, ele já era Deus desde criança, nasceu sendo Deus. Ele foi gerado no seio de Maria, já sendo Deus. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no seio de Maria. Então Deus sabia que a mãe e o pai iam naquela caravana, mas quando se apercebesse a falta dele, com certeza iam voltar e iam encontrá-lo no templo. Então ele não ficou preocupado, ficou conversando no templo com os doutores da lei, respondendo perguntas sábias, fazendo perguntas sábias. E assim, quando José e Maria, no final da tarde, notaram a falta de Jesus, saíram procurando. Cadê Jesus? Aonde está Jesus? Meu irmão, que isso também sirva para nós. Lembre-se, quando nós nos afastamos de Jesus, o que acontece conosco? Meu irmão, é tão claro. Jesus é o tudo da nossa vida. Se nós chegamos a nos afastar dele, se nós perdemos Jesus de vista, se nós não escutamos Jesus, se nós não prestamos atenção à palavra de Jesus, nós ficamos perdidos. Nós não somos nada sem ele. José e Maria ficaram aflitos, angustiados, nervosos, perturbados. O que é que nós vamos fazer agora? Cadê Jesus? Passaram 3 dias procurando Jesus. E você, meu irmão, nós, quantos dias nós então ficamos aflitos, agoniados, angustiados, desesperados, à procura de Jesus? Aliás, às vezes nós nem sabemos quem procurar, sabendo que só Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Portanto, é assim. José e Maria ficaram aflitos e agoniados, angustiados, e saíram procurando, voltaram para Jerusalém. E a quem eles encontraram, perguntavam: vocês viram Jesus? Viram o menino Jesus, o menino de 12 anos? Vocês viram Jesus? E perguntando desesperadamente. No 3º dia entraram novamente no templo e ali estava Jesus conversando com os doutores da lei. Eles ficaram ali pasmados, tranquilos porque encontraram Jesus, e ao mesmo tempo admirados, pasmados porque aquela criança, aquele menino de 12 anos conversando com os doutores da lei, os doutores mais sábios daquele tempo. Então eles disseram, Maria disse para Jesus: eu e teu pai te procurávamos com muita aflição. E ele disse para a mãe: mãe, não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Maria ficou muito pensativa. Ela ficou pensativa, meu irmão, porque ela sabia que Jesus era um menino diferente, ela sabia que ele era um projeto de Deus, mas ela não sabia tudo. Ela sabia que ele era divino, mas não sabia todas as qualidades. Portanto, meu irmão, ali Jesus saiu com Maria obedientemente. Saiu e foi para casa, para Nazaré, com muita obediência, e ali ele foi crescendo em estatura, sabedoria e graça. Porque nós conhecemos a infância de Jesus até os 12 anos. Então, nesse momento, meu irmão, eu encerro esta meditação da vida
da infância de Jesus, e quero convidar você a depois verem no YouTube, no Instagram e na nossa web rádio a sequência, porque nós estaremos contando a história da vida de Jesus na infância, em seguida vai ser na vida pública, depois vai ser na prisão, condenação e morte de Jesus, no sofrimento de Jesus, e a última parte vai ser a ressurreição de Jesus. Me despeço, que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe a você e toda a sua família.